Olá, seja bem-vindo ao nosso 12º dia do jejum, 21 dias para liberar a fé. Eu criei, por isso falei, aleluia, porque você chegou até aqui. E nesses dias temos recebido tantos testemunhos de salvação, testemunhos de milagres, testemunhos de pessoas que receberam dons espirituais, manifestação de dons de maneira extraordinária, testemunhos de fato impressionantes. Agora, é óbvio que essas coisas todas aconteceriam. Por quê? Porque todas as coisas de Deus são recebidas por fé. Por fé. Por que o jejum é importante? Porque o jejum, ele libera as coisas do Espírito, né? Quando nós jejuamos, nós estamos, na verdade, disciplinando, quebrantando essa força do nosso corpo, essa força natural. Quando fazemos isso, a sensibilidade do Espírito aumenta e então é muito mais fácil liberar fé. E quando nós liberamos fé, é inevitável, os milagres acontecem, porque a moeda do céu é a fé. Tudo que Deus faz é por causa da fé. Eu sei que você fica pensando muitas vezes que o céu se move em função da nossa dor, do nosso sofrimento. Ainda que Deus se compadeça, Deus só pode agir se houver fé. Não é a dor, não é o sofrimento, não são as lágrimas, não é o muito falar. Nada disso move o céu. O que move o céu é fé. Tá bom? Pastor, tem algo errado eu chorar? Tem algo errado eu falar que está doendo? Não, claro que não. Fale para o seu pai. Só não confie nisso. Não pense que isso é suficiente. Não é. É preciso crer. Daí o nosso jejum ser para liberar fé. E nós liberamos fé da seguinte maneira. Então preste atenção. Primeiro, a fé vem pelo ouvir. Então você ouve a palavra. Então nós estamos fazendo pelo menos 3 lives por dia, 3. E cada uma delas com uma ênfase diferente. Ao meio-dia é uma live para testemunharmos, para contarmos testemunhos, compartilharmos com os irmãos o que Deus está fazendo. Isso também libera fé no nosso coração. Depois, às 19 horas, nós liberamos a palavra, nós ministramos a palavra. E a Bíblia fala que quando você ouve a pregação, você recebe fé, porque a fé vem pelo ouvir, entendeu? Mas, preste atenção, quando você também ora e você próprio confessa a palavra, como nós temos feito todos os dias, nós liberamos fé, porque 2 Coríntios 4,13 diz, eu criei, por isso falei. Os milagres dependem de você falar, a sua fé depende de você falar. Não há fé em silêncio. Simplesmente não há fé em silêncio, porque a maneira bíblica de você liberar fé é falando. Então, por um lado, você ouve para receber fé, por outro lado, você fala para liberar a fé. Entendeu? As coisas de Deus são muito simples. Não, mas não pense que não tem poder. Há muito poder. Vamos repetir? Você ouve a palavra para receber fé. Depois você fala a palavra para liberar fé. Entendeu? Você recebe a água viva e depois você transborda a água viva. Então, esses 2 momentos são extremamente importantes. E agora, nesse começo desse 12º dia, vamos confessar a palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu lá no nosso canal, vai lá agora, jejum21dias.com.br. Quando você se inscreve, você é inserido em um grupo de WhatsApp e passa então a receber material, receber o resumo da ministração, receber a nossa revista semanal. Há muita coisa que nós queremos compartilhar, mas é somente se você se inscrever. Amém? Também é muito importante que você se inscreva no próprio canal. Então você agora está assistindo essa ministração no canal do YouTube, Aloysio Silva TV. Então, inscreva-se no canal. Eu sei que você pode assistir sem se inscrever, mas quando você se inscreve, está passando uma mensagem para o YouTube de que esse canal é relevante, de que a mensagem dele tem muita gente querendo assistir, e ele vai então mandar para mais pessoas. Clica também na notificação aí no sininho, essa notificação ela é importante também, e é importante comentar. Escreva algum comentário, nem que seja um desenhozinho, palminhas, né, um aleluia, faça o comentário, tudo isso não é para mim, ok? Isso tudo é para o próprio YouTube ver. Né? Uma outra coisa que você pode fazer também é enviar esse link, você sabe o que é link, né? É o endereço dessa ministração aí na internet. Você pode copiar esse link e você pode compartilhar com seus contatos no WhatsApp.
Então, quanto mais nós espalharmos, quanto mais gente estiver ouvindo a palavra, melhor. É para isso que nós estamos aqui, para espalhar a palavra, para compartilhar a palavra. Amém? Você pode dizer amém onde você está? Então, pega aí a sua confissão. Se você não tem a confissão escrita, você pode entrar lá no Instagram, no meu perfil, Aloysio A. Silva, eu coloco lá a confissão diariamente. Você pode usar o próprio celular para fazer a confissão. Primeiro, vamos ler o versículo. Filipenses, capítulo 4, verso 19. Filipenses 4, 19. Diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Vamos ler novamente? Leia junto comigo, leia em voz alta, leia na atitude de fé. Diga: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Aleluia! Vamos fazer a confissão agora. Amém? Erga sua mão direita para o céu. Repita comigo. Diga: o meu Deus é poderoso. Ele é o Senhor. Tudo pertence a Ele. Diga: eu sou filho de Deus. E o meu Pai compartilha comigo a sua riqueza. Diga: o meu Deus, o meu Pai, me supre em cada uma das minhas necessidades. Diga: eu sou suprido por Deus. Mais uma vez, eu sou suprido por Deus. Diga: o Senhor conhece a minha necessidade e Ele me supre segundo a sua riqueza em glória. Diga: eu creio, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Mas é muito importante que você também aprenda a orar o texto. Aqui nós vamos acrescentando, às vezes, mais coisas ao texto bíblico, outros textos bíblicos que falam a mesma coisa. Mas você pode transformar na primeira pessoa. Você pode apenas dizer: o meu Deus, segundo a sua riqueza, não segundo a minha necessidade, não de acordo com o meu problema, mas de acordo com a riqueza dele. O meu Deus, de acordo com a riqueza dele, vai me suprir. Eu sou suprido, suprido em todas as minhas necessidades. Nada me falta, porque eu sou suprido pelo meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Aleluia! Então você pega o versículo e você vai declarando ele na sua vida. Há muito poder. Quando você faz isso, seu coração se aquece. Esse coração aquecido é sinal do Espírito já se movendo. Aleluia! Agora pega aí o seu alvo de oração. Pastor, desde o primeiro dia, o Senhor já atendeu o meu alvo de oração. Aleluia! Glória a Deus. Então agora você apenas vai agradecer o resto do jejum, vai bendizer ao Senhor pela bondade e graça manifestada na sua vida. Mas, se você está entre aqueles que ainda não recebeu, não desista. Pastor, na verdade, nem é o primeiro jejum que eu faço, já fiz outros jejuns a respeito desse alvo, mas eu digo mesmo para você: não desista, permaneça, confie, creia. A vitória está mais perto do que estava antes. Cada vez que você fala da vitória, a vitória se aproxima de você. A sua boca, ela tem o poder de liberar fé. A sua língua é o leme da sua vida. A sua língua que determina se você vai ou não chegar no porto da vitória. Mas já está definido. Deus é bom, tem coisas boas para você. É a vontade dele operar isso na sua vida. Amém? Então, persevere. O Senhor Jesus disse: todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E para todo aquele que bate, a porta se abre. Alguns é mais rápido do que outros. Eu não discuto o tempo com Deus. Deus sabe o tempo de fazer cada coisa. Mas eu confio no Senhor e creio na sua promessa. Todo o que pede, recebe. Pega o seu alvo, fecha os seus olhos. Eu vou orar por você nessa hora em concordância. Pai, eu creio na tua palavra, que declara que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca,
acha. E para todo aquele que bate a porta se abrirá. Nós cremos que tu és um Deus fiel e o Senhor nos fez promessas fiéis e em todas elas o Senhor tem o sim. Tu és o Deus que tem o sim em todas as promessas. Pai, te dou graças porque o Senhor já tem ouvido a nossa oração. Pai, nós sabemos que o milagre já está a caminho. Ó Deus, eu oro por cada um dos irmãos que está agora envolvido nesse jejum. Pai, que hoje, nesse 12º dia, ó Pai Santo, estamos passando da metade, que eles sejam fortalecidos em perseverança. Ó Deus, livra-os do desânimo. Ó Pai, que eles possam levantar a cabeça em fé e declarar que a vitória já foi liberada, a oração já foi respondida. Ó Deus, eu creio que o suprimento financeiro, o suprimento do trabalho, aquela porta aberta, ó Deus, o milagre para essa empresa já foi liberado diante de Ti. Pai, eu creio que a cura para toda enfermidade já foi liberada também nos lábios do Senhor. Ó Deus, que este que está enfermo hoje se levante em fé, lança fora toda doença em um nome de Jesus. Pai, aquele que tem orado por libertação de droga, de cigarro, de álcool, de pornografia, nós comandamos nessa hora que toda cadeia demoníaca que tem prendido seja agora quebrada, desfeita em um nome de Jesus. Pai Santo, nós estamos em concordância com cada um desses irmãos que está hoje envolvido no jejum. Pai Santo, que hoje, pelo Teu Espírito, eles têm os olhos abertos, o coração aquecido para falar, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, e liberar fé no mundo espiritual, porque coisas tremendas já estão acontecendo segundo a Tua imensa graça. Livra-nos, ó Deus, da barganha. Livra-nos, ó Deus, de orar confiado em algum merecimento próprio. Nós confiamos nos méritos do Senhor Jesus. Nós andamos segundo a justiça de Cristo que nos foi dada. Nós descansamos debaixo da ação do sangue do Cordeiro, mediante o qual somos aceitos. Podemos entrar e chegar com ousadia diante do trono da graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Oh, como é bom a gente orar, né? Liberar o coração em fé. E agora você vai receber a palavra de Deus em nome de Jesus. A palavra está no livro. Se você não tem o livro, você pode comprar pela Amazon, ok? Eu criei, por isso falei. Por que nós fazemos questão de colocar o livro na sua mão? Porque quando você ouve e lê ao mesmo tempo, a palavra vai gravando mais no seu coração. Suas crenças são moldadas, a sua mente é renovada e o resultado é transformação. Aleluia! Isso é maravilhoso. E hoje o tema da nossa ministração é como permanecer inabalável. Aleluia! A vontade de Deus é que sejamos inabaláveis. A promessa de Deus é: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Você confia no Senhor? Então a promessa do Senhor é que você não é mais abalável, mas você permanece para sempre. Aleluia! Você sabe, eu tenho dito para você, existem 2 princípios de vida. Na verdade, só existe um, mas eu vou dizer que tem 2 porque você pode escolher, né? 2 princípios de vida. Você pode viver pela lei do Velho Testamento ou pode viver pela graça da obra consumada do Novo Testamento. Você pode viver, então, pela lei ou pela graça. Esses 2 conceitos, você sabia disso? Eles são ilustrados no Novo Testamento por meio de 2 montanhas. A lei é representada pelo Monte Sinai, e a graça pelo Monte Sião. Aleluia! Monte Sinai ou Monte Sião? A pergunta é, em qual monte você está? Em qual monte você está hoje? Você pode estar, preste atenção, com o Novo Testamento, porque você se converteu e creu em Jesus, mas a sua mentalidade é do velho ainda. Você creu no Senhor pela graça, recebeu a salvação, mas agora está querendo se relacionar com base no merecimento da lei. Entende? Então é muito importante que você esteja no Monte Sião. Relacione-se com Deus no Monte Sião. Amém? Você sabe, todos nós, eu creio que você também tem passado por muitas lutas, muitas tribulações, mas isso certamente não é o maior problema. O maior problema que nós passamos é o medo. Ansiedade no coração.
Eu te pergunto, por que há pessoas que às vezes são crentes, estão na vida da igreja, que ainda são ansiosas e cheias de medo? Por que isso acontece? Essa é uma pergunta muito importante. Eu vou responder para você. Porque no fundo do coração, elas têm um senso de separação de Deus. Elas pensam que Deus está distante. E de alguma maneira elas têm que trazer de volta Deus para perto delas. Porque elas acham que pecaram, Deus se afastou. Elas erraram, Deus foi embora e as abandonou. Entende? Então, quando você sabe que está em comunhão com Deus, entendeu? E esse é um Deus, o Senhor, está em comunhão com Deus que cuida de você e Ele é o seu Pai. Você tem descanso, você tem paz, está entendendo? Mas quando você se sente distante, separado, é apenas uma questão de tempo, meu filho, para você começar a sentir muito medo, muita angústia e muita ansiedade. Tudo isso acontece por quê? Porque você ainda não está totalmente convicto que os seus pecados foram todos perdoados. Você ainda tem dúvida. Você acha que tem pecado ainda que está em aberto. Ou você acha que quando comete o pecado, esse pecado ainda não foi perdoado. Não, os seus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus de uma vez por todas. Essa é uma obra perfeita, completa, realizada de uma vez por todas. Creia nisso em nome de Jesus. Creia que você é perdoado. Quando você crê que é perdoado, você tem paz com Deus e você não teme mais porque você tem um relacionamento próximo. Você sabe que é o seu Pai, Ele está com você. Então hoje eu vou usar o texto lá de Hebreus capítulo 12, que faz um paralelo entre o Monte Sinai e o Monte Sião. E a vontade de Deus é que você saia do Sinai e venha para Sião. Que você saia da lei e venha para graça. Vamos começar lendo Hebreus 12, verso 18. Hebreus capítulo 12, verso 18. Diz assim a palavra de Deus. Ora, não tendes chegado. Presta atenção que a palavra de Deus está dizendo que você não foi mais para o Monte Sinai. Isso foi no Velho Testamento. Foi no Velho Testamento. Então, nós não temos chegado ao fogo palpável e ardente. Olha a descrição. A escuridão, as trevas e a tempestade. Ao clangor de trombeta. E ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado, aterrorizado e trêmulo. Aleluia! Olha a descrição do Monte Sinai. O nome Sinai, na Bíblia, tudo tem significado e importância. Então, o nome Sinai significa espinhoso, cheio de espinhos. Você lembra lá em Gênesis, depois que o homem caiu, Deus falou o quê? Maldita é a terra por tua causa. A terra agora vai produzir o quê? Cardos e espinhos, espinheiros. Portanto, o espinho é símbolo da maldição do pecado. Por isso o nome Sinai significa cheio de espinhos, significa que quem vive no Sinai é o tempo inteiro cheio, vivendo infelizmente debaixo de maldições, maldições que ele não precisava ter. Então o Sinai representa a lei e na lei as pessoas só podiam dizer amém para as maldições. Pastor, tem algo de errado com a lei? De jeito nenhum. A lei do Senhor é santa, justa, boa, mas ela não tem poder de tornar você justo. Entendeu? Porque a lei não foi dada para ser cumprida. Isso é uma palavra que às vezes as pessoas assustam. Pastor, como assim? A lei não foi dada para ser cumprida? Sim, porque se Deus tivesse dado a lei para por meio dela salvar o homem, Deus estaria sendo muito cruel. Pastor, por que você diz isso? Porque para o homem é impossível. É como se Deus tivesse dado a lei para um gato. Você agora vai ter que latir. Ou se Deus tivesse dito para o cachorro, a partir de hoje, se comporte como um gato. Veja, é cruel. Vai contra a natureza do cachorro. Presta atenção, a lei de Moisés vai contra a natureza caída do homem. Quando Deus manda o homem caído viver de acordo com aquela lei,
Entende? Se Deus quisesse mesmo que ele cumprisse, Deus estaria sendo cruel. Era apenas um pretexto para condená-lo de uma vez por todas. Mas Deus sabia que ele não podia. O problema é que o homem não sabia. O homem achava que era capaz de cumprir. Como tem muito crente que hoje que acredita que pode cumprir a lei. Entendeu? Mas a lei foi dada para ser quebrada. E em quebrando a lei, o homem pudesse ter pleno conhecimento do pecado. Entendeu por que a lei foi dada? A lei foi dada para mostrar para você a sua impotência. Você não pode. Entendeu? Então, a Bíblia diz que quando Deus deu a lei lá no topo do Monte Sinai, olha o que diz o texto de Hebreus, tinha fogo. Entendeu? Fogo. Mas, ao mesmo tempo, tinha escuridão, trevas e tempestade. Olha o que diz. Volta para lá novamente, por favor. Olha o que diz. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável. Então, veja, no Monte Sinai tinha fogo, mas ao mesmo tempo tinha escuridão e trevas. Isso não parece estranho? Entendeu? Tinha fogo, mas tinha escuridão e trevas. Isso significa que o fogo que existe na lei não tem o poder de trazer luz na sua vida. Não tem o poder de trazer revelação de Deus e do seu amor. A lei não pode trazer revelação para você da pessoa de Deus. Entendeu? A lei só mostra o que Deus não gosta, mas a lei não mostra o que Deus é. Entendeu? Aquilo que é visto no Monte Sinai é o mesmo que vai no coração daquele que vive pela lei. Entendeu? Infelizmente não há luz. Quando alguém vive na luz, no momento em que ele se achega a Deus, qual que é a reação dele? Medo. Não? Então, avança. Olha o que Moisés sentiu aqui. Ele diz o seguinte, avança, verso 20. Moisés diz, o vosso verso anterior, por gentileza. Moisés disse o quê? O que Moisés disse? Sinto-me aterrado e trêmulo. O próprio Moisés estava com medo. Viver com medo de Deus não é a condição normal de um crente. Um filho de Deus nunca deveria viver dessa maneira. A Bíblia fala que quando o homem pecou, lá no Jardim do Éden, ele percebeu que estava nu. E qual foi a reação dele quando ele ouviu a voz de Deus no jardim? Quando Deus disse, Adão, onde estás? O que Adão sentiu? Diz a Bíblia? Medo. Essa é a primeira menção de medo na Bíblia. E o medo foi de Deus. Ele sentiu medo de Deus. É essa condição que muitos crentes vivem hoje, com medo de Deus. Mas esse não é o padrão de Deus, entendeu? Porque nós não temos chegado nesse monte, mas infelizmente tem muitos que ainda vivem nele. Então, é impressionante, mas há pessoas que me ouvem pregando e elas levantam a bandeira, elas querem lutar a favor da lei, elas amam viver na lei. Isso é muito triste, porque a lei é a base que o diabo usa para te acusar e para te condenar. Então o diabo sempre vai dizer, olha, você não fez isso certo, você não cumpriu aquilo, você não foi bom o suficiente, você não agiu de uma forma correta. O tempo inteiro ele te acusa, com base em quê? Na lei. Todos nós somos atacados com acusações e condenações na nossa mente o tempo inteiro. O alvo do inimigo não é apenas te levar a pecar. É claro, ele é o sedutor, ele quer te seduzir ao pecado, mas depois que você peca, ele quer te escravizar. E sabe como é que ele escraviza? Por meio da condenação, da acusação. Infelizmente, muitos crentes vivem debaixo dessa condenação constante e acreditam que essa é a maneira certa de viver. O tempo inteiro sentindo mal, sentindo em débito, sentindo em falta, não orei suficiente, não li suficiente, não faço nada suficiente, meu jejum não é bom o suficiente, eu não sou bom o suficiente, como é que eu posso chegar diante de Deus? Deus não vai me ouvir, eu tenho que achar alguém que Deus ouça para que ele ore por mim, porque eu mesmo, se eu orar, não vai acontecer nada. Olha que vida infernal, essa pessoa não tem paz. Você não foi chamado para isso. Olha, não é por acaso tem muito crente que é doente da cabeça. É verdade. As igrejas evangélicas estão cheias de pessoas doentes da cabeça. Por quê? Porque se relacionam com Deus com base no Monte Sinai, com base na lei. Então lembra disso. A lei foi dada para mostrar a impotência do homem diante do padrão de Deus perfeito, elevado. Deus nunca planejou que o homem vivesse debaixo da lei. Porque se ele planejasse isso, ele seria um Deus cruel. Mas Deus é amor. Deus fez isso por amor a nós.
Entendeu? É aquela situação em que a queda já é prevista e o Senhor já tem a solução para a sua queda. É a obra do Calvário. Então, veja, a Bíblia fala que Moisés estava aterrorizado. Diz a Bíblia, não precisa de ler, mas depois você lê em casa, lá em Números 12, que Moisés era o homem mais manso da terra. Não é impressionante isso? Moisés é o cara mais manso da terra, mas mesmo assim ele não entrou em Canaã. Sabe por que ele não entrou em Canaã? Porque teve um dia que Deus mandou ele falar para a rocha, e em vez de falar para a rocha, ele bateu na rocha e ele, vamos dizer, perdeu a paciência com o povo, perdeu a mansidão. Você vê, ele era o homem mais manso da terra, mas ele não entrou em Canaã porque lhe faltou o quê? Mansidão. Isso é um negócio sério, hein? O cara mais manso da terra estava desqualificado, de acordo com o padrão da lei. Isso significa o quê? A lei condena o melhor de nós, mas a graça salva o pior dos pecadores. Moisés era o melhor dos homens, mas mesmo assim ficou morrendo de medo, aterrorizado. Então preste atenção. Pastor, como é que eu sei que eu estou vivendo na lei? Quando a sua vida é baseada em medo, constantemente, ansiedade, angústia, sempre inseguro a respeito da sua posição diante de Deus. Entendeu? Um sinal evidente de que você está na lei é quando você fica o tempo inteiro se perguntando, será que eu estou bem com Deus hoje? Será que Deus está bem comigo? Ai, meu Deus! Será que eu posso orar? Será que tem algo errado? Quando você fica o tempo inteiro avaliando se você pode chegar diante de Deus, significa que você está no monte errado, filho. Você está no Monte Sinai. Só que o Monte Sinai ficou antiquado, ficou no passado. Deus mudou de montanha. Pastor, Deus não estava lá? Sim, Deus esteve lá, mas lá não é a casa de Deus. Deus mudou de monte. Entendeu? Vamos ler agora lá em Hebreus? Deus mudou de monte. Ele agora está no Monte Sião. Vamos continuar lendo? A partir do verso 22. Olha quem está no Monte Sião. Veja que no Sinai a Bíblia diz, vocês não chegaram. Mas no Monte Sião diz, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Então, a Nova Jerusalém, meu amigo, fica no Monte Sião. A Jerusalém celestial, as incontáveis hostes dos anjos, os anjos também estão no Monte Sião. A Universal Assembleia, o povo de Deus está no Monte Sião. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus está no Monte Sião. Deus, onde é que Deus está? No Monte Sinai ou no Monte Sião? No Monte Sião. Ele é o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aleluia. E quem mais está no Monte Sião? O Senhor Jesus, o mediador da nova aliança. E quem mais está no Monte Sião? O sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Todos estão em Sião. Deus Pai está em Sião, o Senhor Jesus está lá, os anjos, a igreja, a Universal Assembleia, todos estão em Sião. O que você está fazendo no Sinai, meu amigo? O que você está fazendo na lei? Está me entendendo? Deus não quer se relacionar com você baseado na lei. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque se Deus fosse se relacionar com você com base na lei, Ele teria que se afastar de você para não te consumir. Mas Deus não quer isso, porque Deus ama a graça. E Deus ama manifestar a sua graça. É, pastor, mas aqui está escrito, volta para o verso 23, aqui está escrito um negócio muito sério. Olha o que está escrito, que Deus é o juiz de todos. Olha a coisa que é muito séria. Você fica pregando a graça, mas Deus é juiz. Fico feliz de você ter percebido isso. De fato, a palavra de Deus diz que o Senhor Deus é o juiz de todos. Por que ele é dito que ele é juiz aqui? Porque é necessário um juiz para declarar você justo e inocente. Não é? Não é isso que diz o texto? Olha aqui. Deus é o juiz de todos e ele nos declara o que hoje? Justos, aperfeiçoados. É o juiz quem declara. Entendeu? É o Senhor que é o nosso juiz. Mas ele não é mais o nosso juiz para nos condenar. Ele é o nosso juiz para declarar oficialmente que nós somos justos. Justos. Quem diz que você é justo é o juiz, não é o pai. Quem diz que você é justo
é Deus. Deus vê tudo, Deus sabe tudo a seu respeito, todos os seus defeitos. No entanto, ele diz, é inocente, é justo. Por quê? Porque a justiça que você tem hoje não é sua. Você recebeu de alguém. Está me ouvindo? Romanos 5,17, os que receberam a abundância da graça e o que mais? O dom da justiça. Você recebeu graça e recebeu a justiça como dom. A justiça que você tem não é sua, é de Cristo. E a justiça de Cristo é perfeita. Você hoje, aos olhos de Deus, é tão justo quanto o próprio Senhor Jesus. Se você tiver consciência disso, como é que você pode correr de Deus? Como é que você pode ter medo de Deus? Entende? Isso é muito encorajador. Deus já nos avaliou, Deus já nos julgou. E por causa da nossa fé em Cristo, Ele nos declarou justos. E nós somos esses justos hoje aperfeiçoado. Deus sabe tudo, Deus conhece no íntimo do homem. E mesmo assim, Ele diz, é justo. Agora, Deus não diz que você é justo num tipo de faz de conta. Eu às vezes fico preocupado com irmãos que têm essa mentalidade. Eles acreditam que a justificação pela fé é um tipo de faz de conta espiritual. Não, eu não sou realmente justo, né? Mas Deus faz de conta que eu sou. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Você é justo porque a justiça de Deus foi satisfeita no Calvário. Entendeu? No Calvário. Lá no Calvário houve a troca. O Senhor Jesus pegou o nosso pecado e levou. E o nosso pecado foi condenado na cruz. Está entendendo? E quando ele ressuscitou, ele nos deu a sua própria justiça. Então hoje eu estou vestido da justiça de Cristo. Deus me vê como sendo justo. Não é faz de conta, é realidade. Você nasceu de novo. Esse novo homem que você é hoje, aos olhos de Deus, é justo. Amém? É justo. A Bíblia fala, eu já mencionei isso para você no começo, né? Que quando nós estamos no Monte Sião, nós somos inabaláveis. Vamos ler? Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Você confia no Senhor? Você confia na palavra de Deus que diz que você foi justificado? Nós somente somos inabaláveis quando estamos no monte correto. Se você está no Monte Sinai, você vai cair. Se você está no Monte Sião, e o Monte Sião representa a graça, a nova aliança, você se torna inabalável. Sião é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Entende? Isso nos leva para a ilustração que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 4, a respeito das duas mulheres de Abraão, né? Abraão teve filho com duas mulheres, Agar e Sara. E Paulo diz, Agar é o Monte Sião, mas Sara é a Jerusalém celestial. Agora, nós sabemos que Agar é o Monte Sião, que representa a lei, e Sara é a Jerusalém celestial, que representa a graça. Aleluia! Vamos ler isso lá na Bíblia? Gálatas 4, verso 24. Diz assim, estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Agar é o Monte Sinai. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Essa representada por Sara. Então, lá no texto de Hebreus 12, você vê que no Monte Sião está a Jerusalém lá de cima. E a Jerusalém lá de cima, Paulo diz, é a graça. Você não está mais no Monte Sinai. Saia do Monte Sinai. Venha para o monte correto. Aleluia! Venha para o monte correto. Agora, como é que termina, né, o texto lá de Hebreus? Volta lá para Hebreus. Vamos ler o verso 24 novamente. Hebreus 12, verso 24. Tem uma ordem muito importante para nós. Olha o que diz. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala. A Bíblia diz que o sangue fala. Ele fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, o sangue da aspersão aqui é o sangue de Jesus. Ele fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Presta atenção, o que o sangue de Abel fala? Lá em Gênesis 4, o sangue de Abel clamava o quê? Por justiça. É um clamor correto, é um clamor bom. Entendeu? Mas tem um clamor superior.
É o sangue de Jesus, o sangue da aspersão. O que o sangue de Jesus fala? Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. O sangue de Jesus não clama justiça, clama por perdão. Aí qual que é a ordem bíblica? No verso seguinte, olha o que diz. Precioso isso. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Agora, quem que está falando aqui é o sangue de Jesus. Tenha cuidado, não recuse ao que fala. Você tem que ouvir o sangue. O que o sangue diz? O sangue diz que você é perdoado. O sangue diz que você é justo pela fé. Não recuse o que o sangue está falando com você hoje. A nova aliança é toda sobre isso, sobre perdão dos pecados. Ah, pastor, esse assunto de perdão dos pecados é uma coisa muito básica na fé. Isso é mentira, não é básico. O perdão dos pecados é a coisa mais importante em todo o ensino da nova aliança. Por quê? É por causa do perdão que você pode experimentar coisas maiores em Deus. Quando as pessoas creem que o pecado delas é perdoado, elas se colocam no terreno inabalável. Quem crê que é perdoado não pode mais ser abalado. Está entendendo? Mas se as pessoas são abaladas e vivem constantemente inseguras, é porque não têm certeza do perdão dos pecados. Quando você não tem certeza que o seu pecado é perdoado, você fica muito assustado quando vem a tribulação, porque você não tem certeza se Deus vai te ouvir, se o seu pecado está perdoado, entendeu? Então você fica o tempo inteiro inseguro. Então não recuse ouvir a voz daquele que fala coisas superiores. Porque se você se recusar, você vai ser abalável. Vamos ler o resto do versículo? Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós que desviamos daquele que do céu nos adverte. O que ele adverte? Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. O Senhor é que está dizendo que vai abalar. Há situações para abalar, mas quando você sabe que não tem mais pecado separando você de Deus, você ganha um terreno sólido para embasar sua fé. Sua fé se torna inabalável. Então, amigo, irmão, você precisa de ter clareza do que é o Novo Testamento, a nova aliança. É tudo sobre perdão dos pecados. Por que o Senhor nos mandou celebrar a ceia? E ao contrário do que muitos imaginam, algumas pessoas têm me mandado mensagem perguntando se não é errado celebrar a ceia todo dia. Não, não é. É correto. O Senhor disse para que fizéssemos isso todas as vezes que nos reuníssemos. Por que eu faço questão durante o jejum de celebrar a ceia todo dia? Para todo dia você confessar em voz alta que o sangue te lavou. Todo dia você ergue o cálice e declara, eu sou perdoado, sobre mim não tem mais condenação. Entendeu? A ceia é para nos lembrar dessa aliança. Mas, infelizmente, o que muitas pessoas fazem no dia da ceia é lembrar o pecado. Mas quanto mais você fica lembrando do pecado, mais abalável você se torna. O problema é que algumas pessoas pensam que o perdão dos pecados é só o começo. É para quem vai ao encontro, é só a porta de entrada. Depois temos que aprender coisas mais profundas. Presta atenção, não tem nada mais profundo do que isso. O perdão dos pecados. Não importa, entre aspas, o seu nível de maturidade espiritual. Você sempre vai ter que lembrar do perdão dos pecados. Entendeu? Pelo seu sangue recebemos perdão dos pecados. Por isso é tão importante ser inabalável. Eu estou contando para você como é que é o crente inabalável. Entende? Porque tem pessoas que se abalam facilmente, qualquer coisa o abala, qualquer coisa estremece na vida dele. Sabe, eu tenho tanta convicção que eu tenho livre acesso ao trono da graça, que eu me sinto firme. Sabe, não é uma questão de minha força, entendeu? É que eu estou em cima de uma pedra sólida, totalmente sólida. Meu pecado foi removido pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho livre acesso à presença de Deus. E porque eu tenho livre acesso, Ele ouve a minha oração. Não porque eu sou bom, não porque eu cumpri os mandamentos, mas porque eu recebi a justiça de Cristo. Eu me achei como se fosse o próprio Cristo chegando, porque eu venho no nome dEle. Isso me torna inabalável.
Vamos continuar lendo? Verso 26, Hebreus 12, 26. O que a palavra do Senhor diz? Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas ou abaláveis permaneçam. Então, faz parte do processo de crescimento de Deus, ok? Que as nossas vidas sejam checadas. Para quê? Para recebermos o reino, a recompensa. Olha o que diz o verso 28, vamos ler? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, porque as coisas de Deus são inabaláveis. Você, inabalável, vai ganhar um reino inabalável. Retenhamos a graça, não é maravilhoso isso? Retenha a graça, pela qual sirvamos a Deus. Você serve a Deus baseado em quê? Na graça que você recebeu. Retenha a graça. E assim você vai servir a Deus de modo agradável. Nós só podemos servir a Deus de modo agradável quando recebemos a graça, ok? Mas lembra disso, tanto nós quanto a obra que nós fazemos, seremos checados por Deus, para que somente permaneça aquilo que é inabalável. Aqueles irmãos que andam comigo sabem disso. Nos últimos anos, eu diria nos últimos 3 anos, nós temos sido checados em todas as áreas. Entendeu? Todas as áreas. Temos sido checados. Toda hora tem um tremor. Toda hora tem um barulho. Fomos checados com relação a pessoas que nos deixaram, líderes que caíram no pecado. Fomos checados a respeito de mentiras, calúnias que foram ditas a nosso respeito, publicadas em todo lugar. E as pessoas então diziam: agora é o fim, agora acabou, eles não podem continuar. Acontece que nós estamos num terreno inabalável e aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abala. E sabe o que acontece? A obra de Deus aqui continua, não do mesmo jeito. Na verdade, ela avançou, cresceu, expandiu. O Senhor aumentou o nosso espaço, a nossa habitação, a nossa influência. O Senhor nos prosperou. Entende? Mesmo no tempo de pandemia, temos prosperado e temos crescido. No final do ano passado, batizamos 15 mil pessoas, mesmo sem poder fazer culto, mesmo sem poder fazer nenhum evento. O Senhor continua acrescentando. Sabe por quê? Estamos num terreno inabalável. Nós servimos a Deus retendo a graça. E isso é agradável aos olhos dele. Amém? Agora, o texto fala que vai ser abalado a terra e o céu. Pastor, que céu é esse? Você sabe? O céu mencionado aqui em Hebreus, não, nesse texto de Hebreus, não é a habitação de Deus. A Bíblia fala de 3 céus. O primeiro céu é esse que você vê, essa abóbada celeste azul que está sobre nós. É o primeiro céu. O segundo céu, lá em Efésios, é chamado de regiões celestes. É o lugar onde habitam os demônios. Por isso que a Bíblia fala que Satanás é o príncipe da potestade do ar. Também é o segundo céu. E o terceiro céu, mencionado lá em 2 Coríntios capítulo 12, é a habitação de Deus, ok? Então, qual que é o céu que o texto aqui se refere? É exatamente esse céu que é a habitação de demônios, as regiões celestes. E significa que as forças espirituais do mal, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, eles vão ser abalados. O Senhor está abalando os fundamentos do inferno nesses dias. Por quê? Para quê? O verso 27, então, diz: para que tem que ser abalado? Hebreus 12, 27 diz: ora, esta é a palavra. Ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que aquelas coisas que não são abaladas permaneçam. Está entendendo? As coisas abaláveis são aquelas feitas pelo braço do homem. Mesmo na vida da igreja, quando algo é feito na sua força, segundo a sua habilidade, segundo o seu entendimento, isso é abalável, vai ter que ruir. Entendeu? Agora, isso é graça de Deus. Deus quer que essas coisas que não são dele, que às vezes estão na igreja, mas não foram edificadas segundo a força do Espírito, Deus quer que elas sejam abaladas, para que elas passem, não permaneçam. Entendeu? Na sua vida pessoal também. Deus checa você, checa a mim, todos nós somos checados, balançados. Aquelas coisas que não são de Deus, aparentemente boas,
mas que procedem do homem natural, da carne, tem que sair, tem que cair, tem que ser abalado. Por isso, é muito importante que o nosso casamento esteja na base correta, para não ser abalável. Muito importante que a sua vida financeira esteja na base correta, para não ser abalável. Está entendendo? Muito importante que o seu ministério esteja na base correta. Está me entendendo? Numa fundação inabalável. Pastor, mas existe... Tudo na igreja é de Deus. Não é porque foi feito para Deus que é de Deus. Não é porque está sendo feito em nome de Deus que é de Deus. Tem muita coisa dentro da igreja que é feita por homens, para o homem, para a glória do homem, na força do homem. Não estou dizendo que são coisas ruins. Normalmente são coisas boas. Não diz que são coisas erradas, pecaminosas. Normalmente são coisas piedosas, mas foram feitas pelo homem. Entendeu? E se é feito pelo homem sem a força de Deus, não vai permanecer. Deus quer que nós edifiquemos em cima do fundamento. Esse fundamento é Cristo, mas precisamos de edificar da maneira de Deus, com a matéria-prima celestial, ouro, prata e pedras preciosas. Entendeu? Isso em todas as áreas. Se você quer que o seu casamento, você quer que o seu ministério seja inabalável, edifica ele em cima de Cristo. Ponha Cristo como alicerce, está entendendo? Você não pode edificar o seu casamento em cima de psicologia, de autoajuda, de coisas humanas e esperar que seja inabalável. Entendeu? Quando você faz isso, se torna abalável. Então, existem muitos casais que um coloca sobre o outro pesos terríveis, a responsabilidade de fazê-lo feliz. O marido tem a obrigação de fazer a mulher feliz. A mulher tem a obrigação de fazer o marido feliz. Presta atenção, isso é abalável, isso é autoajuda. Quando Cristo está no centro, tanto o homem quanto a mulher estão ali para fazer a vontade do Senhor. Eles se ajoelham na beira da cama para fazer a vontade de Deus. E eles sabem que a sua felicidade vem do Senhor. É o Senhor quem vai fazê-los felizes. Aí eles buscam no Senhor. Quando eles buscam no Senhor, eles entram no terreno que não pode ser abalado. Está me entendendo? Quando você é cheio do Senhor, você pode ministrar na vida do seu cônjuge coisas que procedem do Espírito, não da carne. Você não vai falar para ele o que ele tem que ser ou fazer, mas você vai orar sobre ele. Você tem feito isso nesse jejum? Você parou tempo para orar com o seu cônjuge, para abençoar a vida do seu cônjuge? Eu falo isso, claro, para aqueles que são casados, não é? Então, muitos estão tentando receber do cônjuge algo que só o Senhor Jesus pode dar. Isso coloca você num terreno abalável. Por isso o verso 28 diz, vamos ler de novo o verso 28, esse versículo é lindo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Retenhamos a graça, mediante a qual vamos servir a Deus de um modo agradável. Você só pode servir a Deus de um modo agradável por meio da graça. Está me ouvindo? Você recebeu um reino que é inabalável. Retém a graça. É a graça que nos leva a uma posição de reverência e santo temor. O verdadeiro temor de Deus não é ter medo de Deus. O verdadeiro temor de Deus é o conhecimento da sua graça, do seu amor sublime, incondicional. Entendeu? Existe um medo que produz escravidão, mas há um temor que procede da revelação do amor, da graça, do perdão. Essa é a vontade de Deus. Lá no Salmo 130, verso 3, diz isso claramente. Olha o que Davi diz. Davi diz assim: se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Está me ouvindo? O temor procede do entendimento do perdão. Quanto mais você entende que é perdoado, mais tem um temor santo, uma adoração santa, uma reverência santa no seu coração. Agora, deixa eu contar algo para você. Você sabe que esse texto, do verso 27 e 28, é uma citação do Velho Testamento? É uma citação do profeta Ageu. Vamos ler a citação lá de Ageu? Ageu capítulo 2, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar
e a terra seca. Viu como está semelhante ao texto de Hebreus? Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja, o profeta Ageu, ele começa declarando exatamente o que está lá em Hebreus, que o Senhor vai fazer abalar os céus e a terra. Mas ele acrescenta um detalhe a mais. Ele diz que as nações serão abaladas para que as coisas preciosas dessas nações sejam trazidas para a casa do Senhor. Entendeu? Para a casa do Senhor. Na tradução Revista e Corrigida, diz que depois que o Senhor fizer abalar todas as coisas, virá o desejado das nações. Vamos ler de novo? Vamos ler agora na versão atual. Aí tem a corrigida? Vamos ler primeiro na atualizada. Volta lá para o verso. Diz assim: porque assim diz o Senhor, dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Continue. Farei abalar todas as nações. Olha o que está dizendo. Eu vou abalar as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória dessas coisas preciosas a casa. O Senhor está dizendo o seguinte: quando ele abalar as nações, ele vai trazer as coisas preciosas das nações para a sua casa. Uau, maravilhoso isso, né? Agora vamos ler na Revista e Corrigida. É um pouco diferente. Olha o que diz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e então virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Essa é uma das situações em que você tem que ler mais de uma tradução da Bíblia. São tão diferentes, não é verdade? Pastor, qual que é a correta? Eu creio que as duas são corretas. As duas verdades vão acontecer. Então, na Revista Atualizada diz: eu vou abalar as nações e nesse tempo vou trazer as riquezas das nações para a casa de Deus. Na Corrigida diz: eu vou abalar as nações e nesse tempo vou trazer o desejado das nações. Quem é o desejado das nações? É o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus vier, vai encher de glória a sua casa. Aleluia! O que significa isso, meu querido? Significa que o Senhor está às portas. As nações nesses dias têm sido abaladas. Significa que o Senhor está às portas. Mas as nações também têm sido abaladas nesses dias. Isso significa, segundo a Revista Atualizada, que ele vai trazer também para a sua casa as coisas preciosas. Isso significa que nós vamos ter suprimento numa medida muito maior que nós ainda nem experimentamos. Por isso que a glória da última casa será maior do que a primeira. Pastor, como é que você interpreta essa profecia? Podemos interpretá-la de duas perspectivas. No primeiro sentido, né, a segunda casa tornou-se maior depois que ela foi ampliada nos dias de Herodes. A casa de Deus era o templo, né? Então há um sentido que o primeiro templo, ele foi construído por Salomão, reconstruído depois por Zorobabel, mas Herodes ampliou. Então, num certo sentido, a segunda casa tornou-se maior. Mas uma outra perspectiva espiritual é que o primeiro templo, né, o templo do Velho Testamento, tinha a glória da Shekinah sobre ele. Mas o segundo templo, aquele dos dias de Jesus, ele viu o próprio Filho de Deus entrando dentro dele. Então a glória dele foi maior. No Velho Testamento tinha nuvem, mas no Novo Testamento veio o Filho em carne e osso. Mas você pode ainda ver numa visão profética, como sendo dois tempos distintos. O primeiro templo, o templo de Salomão, aponta para a lei. Entendeu? Por isso que o véu se rasgou e Deus saiu lá de dentro. E a segunda casa é a igreja, o edifício vivo. Então, nesse sentido, a glória da segunda casa, que é a igreja, será muito maior do que a da primeira. Entendeu? Então, eu quero acrescentar em nome de Jesus, Deus está fazendo algo novo entre nós. Eu creio que essa pandemia está marcando uma primeira fase do nosso ministério.
um tempo está passando. Por isso que nós somos tão checados, por isso que fomos tão remexidos, para aquilo que é abalável pudesse ser removido. E agora a promessa é que a glória desse novo tempo será muito maior. Entendeu? Nós não apenas teremos o desejado das nações, mas também experimentaremos suprimento sobrenatural. Aleluia! Tudo isso é precedido de um abalo. Tanto o Ageu quanto o Hebreus diz que o abalo precede a bênção que o céu vai liberar. O mundo está sendo abalado, nós também temos sido checados como igreja, mas você não deve ter medo, eu não tenho medo, sabe por quê? Nós estamos no terreno firme, porque temos servido ao Senhor, retendo a graça, vivendo pela graça, por isso nós recebemos um reino inabalável, somos uma igreja imparável, para a glória de Deus. Você pode dizer aleluia onde você está? Aleluia! Essa é a promessa do Senhor. Amém? Todos os dias nós temos um desafio. Hoje também quero fazer um desafio para você. Ok? Eu quero que você vai procurar ou vai ligar para uma pessoa a quem você sabe que deve honra. E você vai honrá-la com as suas palavras e com a sua oração. Se você tiver condição, dê até um presente de honra para ela. Entendeu? Só se tiver condição. Faça desse dia um dia de honrar fontes. Honrar aqueles que têm te abençoado. Honrar aqueles que te deram o ombro para você subir e galgar posições maiores. Honrar aquele que trouxe vida para você, tanto natural quanto espiritual. Amém? Honrar aqueles que vieram antes de você. Faça desse dia um dia de honra. Aleluia! Glória a Deus. A unção de Deus para nos instruir, para nos edificar é tão maravilhosa, não é verdade? Então, vamos agora participar da mesa do Senhor. Pegue aí o pão e o cálice onde você está. Aleluia. Pegou o pão e o cálice? Feche os seus olhos agora. Esse é o lugar inabalável. Você está firmado agora, retendo a graça. Você está ouvindo o sangue, que fala coisas superiores. Pastor, o que o sangue está falando? O sangue está falando que os seus pecados são perdoados. É o sangue de Jesus. O sangue de Abel clamava justiça. O sangue de Jesus clama por perdão. É isso que nos torna inabaláveis. Esse é o Monte Sião. No Monte Sião está a graça de Deus, está Deus Pai, está o Senhor Jesus, estão os santos aperfeiçoados, mas também lá está o sangue da aspersão. Saia do Sinai, saia da lei, não viva mais debaixo de condenação. Não tenha medo de participar da ceia. Por que você está com medo? Por que você quer sair da sala agora, no momento de participar da mesa do Senhor? Você tem medo? Está num terreno abalável. Você acredita que o seu relacionamento com Deus não está bem, porque você acha que é muito pecador. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Nesse espírito, repita comigo. Diga, este pão é o corpo do Senhor Jesus. Diga, Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas feridas, as minhas maldições. Diga, hoje, ao comer do corpo, eu recebo bênção, recebo cura, recebo vida na presença do Senhor. Diga, hoje, eu como do pão do céu, estou firmado, estou retendo a graça. Por meio dela, eu sirvo a Deus, adoro a Deus de modo agradável, em nome de Jesus. Pega o seu cálice. Diga, este cálice é o sangue de Jesus, que fala coisas superiores. Diga, eu ouço o que o sangue está me dizendo. Eu creio que sou perdoado. Não existe pecado tão grande que o sangue não lave. Diga, não há pecado que o sangue não perdoe. Eu sou totalmente, completamente, irreversivelmente perdoado pelo sangue de Jesus.
Diga, por meio do sangue, eu sou aceito, eu tenho acesso. O véu já se rasgou. Com ousadia, eu permaneço inabalável na presença do Senhor. Diga, por este sangue, eu piso na cabeça do diabo e declaro que sobre mim não há mais nenhuma condenação. Eu ouço a voz do sangue e por isso sou inabalável. Aleluia! Esse é o ensino vivo da palavra de Deus. Recebe em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice. Aleluia! Ao fazermos isso, estamos encerrando a nossa live de hoje. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de ativar a notificação aí, o sininho. Não se esqueça de se inscrever também nesse canal do YouTube e também de enviar esse link para que mais pessoas recebam a palavra viva do Evangelho. Amém? Amanhã nós voltamos primeiro ao meio-dia com a nossa live de testemunhos e depois às 19 horas. Amém? Até amanhã.